Boa noite a todos. Nós somos da turma A do primeiro período. Nosso grupo é composto por Alessandra, Alícia, Ana Clara, Dandara, Iago, Laisla, Luara, Luciano, Luísa, Marcos, Mateus, Nilmara e Vitória. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu estou aqui para fazer um bate-papo com relação ao preconceito estrutural em uma sociedade onde que a mulher negra ainda tem que galgar espaço. Meu nome é Ângela Cruz, sou professora, assistente social e venho constantemente diante dessa situação de velação com relação ao preconceito estrutural. Ângela, relate situações de desigualdade que presenciou ou viveu. Atualmente eu sou viúva há 1 ano, tenho 46 anos, sou mãe de Ana Angélica, de 8 anos, Ilone Dornel, de 23 anos, e tenho uma neta, a Jade, de 1 ano. E nesse percurso da minha vida, da trajetória da minha vida, eu passei por vários desafios. O maior desafio na minha vida, que eu sempre presenciei e vivi, é lutar contra o preconceito dentro do meu próprio contexto familiar. Porque eu sou de uma família de pais adotivos, que os meus pais, foram adotados porque eles são filhos da senzala. Então, a minha mãe era fruto de uma senzala, os pais dela, os meus avós. E aí, como paga quer dizer, que ela foi adotada e ela ficou nessa fazenda em São José do Goiabal, sendo trabalho escravo. E meu pai também, ele trabalhava numa outra fazenda, esse apadrinhamento, Então, a minha família viveu muito esse ciclo de escravidão doméstica. E isso está muito enraizado ainda na nossa família. Arraigado ainda as marcas desse preconceito, a marca doída da questão da velação desse preconceito estrutural. Ângela, quais são as lições mais importantes que você aprendeu em sua jornada como mulher negra, viúva e assistente social? Todos os dias da minha vida, eu presencio uma questão de uma dificuldade, uma desigualdade no meu fazer profissional. Por quê? Porque eu lido com pessoas, eu lido com gente. E ser preto, ser negro num país preconceituoso dói muito. Então, todos os dias eu passo, quando eu estou no meu fazer profissional, a minha voz não diz que eu sou negra. A minha voz fala que eu sou uma pessoa. E como assistente social, à frente de algumas políticas públicas, representando um município, eu passei por diversas vezes essa situação. De eu conversar com pessoas de representatividade de Caixa Econômica Federal, do Ministério, Ministério Público, outros segmentos, e quando eu me apresentava presencialmente como Ângela Cruz, o choque de ver uma mulher negra era muito grande na expressão corporal das pessoas. Então, assim, era muito difícil eles acreditar que a mulher que eles tratavam via e-mail, via telefonema, via WhatsApp, era uma mulher negra, uma mulher forte, com características fortes. Então, lidar com essa minoria, de fazer parte dessa minoria social, que é onde que mais da metade da população é negro ou pardo, ou tem uma etnia diferenciada, ainda dói, porque nós não somos vistos, nós somos velados, nós somos segregados. E eu vejo isso como educadora, eu vejo isso como assistente social e vejo isso no meio que eu frequento. Quando eu vou em algum evento
né, com a minha família, e eu chego com as minhas roupas de africanas, né, com traços africanos, com meu cabelo com turbante, eu vejo alguns repúdio no olhar de algumas pessoas, né, de ver uma mulher negra circulando naquele espaço. Ângela, como você acha que a sociedade pode melhorar o suporte e as oportunidades para as mulheres negras na assistência social? Infelizmente, dentro, né, do meu fazer profissional como assistente social, o nosso maior público de atendimento ainda é o público muito vulnerável. Hoje nós atendemos muitas mulheres negras dentro do contexto da assistência social. O que a gente percebe que ainda falta suporte, resposta do Estado para dar oportunidade para essas mulheres dentro do contexto da sociedade. Hoje ainda a mulher negra é vitimizada, a mulher negra ainda é ainda mais vulnerável. Falta políticas públicas eficazes que venha fazer essa mulher se empoderar de conhecimento, empoderar de estudo, empoderar no mercado de trabalho, empoderar no cuidado da sua família, da sua prole. Ainda o Estado não consegue dar respostas suficientes de políticas públicas que venham atender a mulher. Hoje ainda o nosso público de mulheres negras em presídios ainda é o maior. O analfabetismo e a falta de oportunidade entre as mulheres negras é muito expressivo. E como assistente social, eu venho buscando apresentar projetos, programas para atender essas mulheres vulneráveis. A gente precisa de uma rede pública, uma rede de Estado, uma rede de sociedade que venha buscar objetivos e metas a longo, médio e curto prazo para atender essa demanda. Essa demanda que bate na porta da sociedade e que não tem, muitas vezes, as respostas. Hoje nós temos, dentro da assistência social, algumas leis que venham amparar a mulher, que venha tentar ajudá-la dentro do programa Bolsa Família, que é transferência de renda, dentro dos programas, né, de habitação, que quando a gente vai fazer o mapeamento, o diagnóstico territorial daquela localidade e aquele mapa territorial geográfico, geopolítico, traz para a gente a realidade que o maior número de mulheres negras e de pessoas negras ainda está sem assistência. Então, a gente tenta priorizar dentro, né, do nosso fazer profissional que essas famílias, que essas mulheres, que as famílias dessas mulheres, que os filhos dessas mulheres venham a ter atendimento mais qualificado e humanizado dentro da assistência social. Para você, o que tem sido o maior desafio a ser enfrentado na sociedade atual quanto mãe e mulher negra? Dentro do contexto profissional, é muito difícil lidar com os preconceitos, com a discriminação. Por que é difícil? Porque a gente vive numa branquitude, aonde que as questões, né, virou mimimi. Então, assim, quando surge alguma piada no local de trabalho, né, esse preconceito estrutural, isso é coisa de preto, tem hora que solta assim, só podia ser fulano, né? Essas mensagens, esses dizeres, essas mensagens subliminar, que eu falo assim, né, de preconceito e de discriminação, eu consigo lidar com facilidade no que sentido? Eu lido com a informação. Eu lido
tentando mostrar através do processo educacional, processo da leitura, o processo da busca do conhecimento, que o negro pode chegar a qualquer lugar que ele queira alcançar através, né, de uma política pública de educação, uma política pública de saúde, uma política pública que venha atender não só a pessoa negra, mas sim uma sociedade. Então, hoje, dentro do meu fazer profissional como educadora, eu tenho 25 alunos que são marginalizados, que é considerado os piores alunos de uma escola. 85% dos meus alunos são negros, são vulneráveis, têm situação socioeconômica baixa, de baixa renda, e tem a fragilidade do acompanhamento familiar. Então, eu vivo esse desafio de ver essas crianças de forma diferente, não só marginalizando que elas vão ser aquilo que a sociedade está dizendo que elas vão ser, mas sim oportunizá-las, mostrar outros caminhos que eles podem escolher, independente da realidade que eles vivem. Então, dentro do fazer profissional como pessoa, como Ângela, como profissional, como ser humano, todos os dias eu tenho que me afirmar. Todos os dias eu tenho que me mostrar para a sociedade, para o meio que eu vivo, que eu tenho muito mais potencial que qualquer outra pessoa que esteja concorrendo comigo. Mas mostrando também que eu tenho fragilidade, que eu não sei tudo, que eu estou também no processo de aprendizado, que eu sou sujeito a erros, que eu estou no processo como toda a população, como aprendiz. E eles, a sociedade, não admite que o negro erre. Eles não admitem que a gente erre. E se a gente acerta, eles ficam esperando um vacilo, como diz, né? É uma frase, se ele não fizer uma coisa na entrada, ele faz uma coisa errada na saída. Essa marca, essa frase, é como se a gente tivesse predestinado a sempre ser uma coisa ruim. Então, dentro do meu fazer profissional, eu busco falar sobre a questão da legislação, da importância, né, da lei de cota, a questão da transferência de renda, a importância de uma literatura afro-brasileira dentro do contexto educacional. Eu acho um absurdo, dentro de uma escola imensa, somente um educador escolher uma obra literária para trabalhar com os alunos afrodescendentes, né? E não trabalhar isso dentro de um contexto escolar. E trabalha isso só no dia, né, 20 de novembro, que quando trabalha, e trabalha também aquela parte da escravidão, não do negro como protagonista da sua história. Então, eu sempre tento ser o agente modificador do local onde eu estou. Então, assim, eu sempre tento mostrar que o negro tem muito mais potencial e ele pode chegar aonde que ele pode chegar como qualquer outra pessoa de qualquer tipo de etnia. Ele pode ser um médico, ele pode ser um doutor, ele pode ser um pedreiro, ele pode ser um faxineiro, ele pode ser um doutorado, ele pode ser um simples gari, mas ele pode ser aquilo que ele deseja ser, independente da sua origem, da sua cor, da sua crença e das suas condições socioeconômicas. Quais os principais desafios que você enfrentou como mulher negra no campo da assistência social? Hoje, o meu maior desafio dentro, né, da minha profissão, primeiro, sou mulher. E fui mãe solo. E negra. E depois casei e hoje, atualmente, eu sou viúva. Então, dentro da sociedade, o desafio, o preconceito de várias situações que hoje eu me encontro é muito difícil. Muito difícil ser mulher negra e dentro da área social também.
porque é muito difícil você ver dentro das profissões, né, assistentes sociais negras, engenheiros, médicos, dentistas, advogados, várias ramificações de trabalho. É muito difícil você ver uma mulher ocupando cargos, ocupando posições na sociedade, dentro do trabalho, de status ou de posicionamento econômico. Quando eu me apresento como assistente social ou como professora, né, eu vejo no olhar de muitas pessoas a questão do questionamento, como ela fez para chegar até aqui. Eu lembro nitidamente que eu fui em Curitiba apresentar um projeto social num congresso representando o município, e por Curitiba ser um país colonizado pelos europeus, né, alguns segmentos lá do sul, eu vi assim um repúdio muito grande. Mas por que essa mulher veio aqui, né, falar sobre a política do programa Minha Casa Minha Vida quando lançou, né? E a gente percebe também dentro da política da assistência um retrocesso político, um retrocesso que estagnou a questão do protagonismo não só da mulher negra, mas da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, do público LGBTQIA+. Então, nós estamos vivendo um retrocesso que já estava caminhando em passos lentos, porque em pleno século XXI a gente vê tanto preconceito e discriminação e atos confirmados e comprovados de discriminação. E a gente viveu esse retrocesso politicamente, que estagnou vários projetos sociais, várias situações dentro da assistência social de transferência de renda, o benefício do programa Bolsa Família, a questão do benefício eventuais, que é cesta básica. Então, várias situações para a mulher negra no mercado de trabalho, dentro da assistência social, seja como profissional ou seja como usuário do sistema, nós tivemos um retrocesso muito grande. A falta de políticas públicas dentro do Brasil, dentro dessa sociedade, ainda é o nosso maior gargalo e é o nosso maior problema. Efetivar políticas públicas, seja para os públicos, qualquer público vulnerável, seja para pessoa com deficiência, seja para pessoa de etnia racial, para a pessoa indígena, para as pessoas ribeirinhas, né, para as pessoas, pelo público quilombolas. Então, ainda a gente tem muitos desafios a ser vencido dentro do fazer profissional como assistente social, seja eu como usuária do sistema, ou seja eu trabalhadora da área do sistema da assistência social. Ângela, como é a sororidade entre as mulheres negras? Fala pra gente um pouquinho. Existe uma frase assim, né, dentro do nosso universo de mulheres negras, dentro da sororidade, quando uma mulher negra se movimenta, uma sociedade, principalmente de mulheres negras, se movimenta junto com elas. Nós, enquanto mulheres, nós estamos agregando mais, nós estamos juntando mais a questão de nós empoderarmos, nós nos aliançarmos, fazer alianças positivas mesmo, de falar do nosso protagonismo, da nossa cultura, do nosso fazer profissional perante a sociedade. Então, quando uma mulher negra se movimenta, um público grande se movimenta com ela. Então, quando eu me movimento, eu consigo ver nitidamente que um público muito expressivo se movimenta junto comigo.
Então, nós temos essa unidade, né? Nós tentamos formar essa unidade de falar da mulher negra, de falar do nosso papel perante a sociedade. E é com muito orgulho que eu sou negra, muito orgulho que eu vivo as minhas raízes e muito orgulho que eu venho buscando dentro da sociedade um olhar diferenciado, não um olhar de repúdio, de discriminação, mas um olhar de valorização da mulher negra, da pessoa negra, do indivíduo negro dentro de uma sociedade. Concluímos aqui nosso projeto de extensão. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.